noite. Estamos aqui mais uma vez para mais um estudo do Evangelho no Lar. Que a paz de Deus e a paz de Jesus, toda a equipe espiritual desta casa de oração, esteja presente em todos os momentos de nossas vidas. Que possamos ter a sabedoria, o discernimento para poder interpretar tudo aquilo que nos será passado. Só temos a agradecer a toda a equipe espiritual por sempre nos proporcionar a sabedoria e que possamos também estar sempre praticando tudo aquilo que o Cristo nos deixou. Que possamos ser melhor do que era antes e que a cada dia que passar possamos aprender sempre e colocar em prática tudo aquilo que aprendermos. Que também agradecemos também pela saúde, pela alimentação, pela moradia, por podermos trabalhar cada dia mais em prol do próximo. Que a paz de Deus e a paz de Jesus esteja em todos os corações. Que assim seja. Olá, iremos fazer a leitura do Livro dos Espíritos, livro 4, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, dentro do item Paraíso, Inferno e Purgatório. Questão 1011. Um lugar circunscrito no universo está destinado às penas e aos gozos dos espíritos segundo os seus méritos? Resposta. Já respondemos a essa questão. As penas e os gozos são inerentes ao grau de imperfeição dos espíritos. Cada um possui em si o mesmo princípio de sua própria felicidade ou infelicidade. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito, nem fechado, não está destinado a um antes que ao outro. Quanto aos espíritos encarnados, são mais ou menos felizes ou infelizes, conforme o mundo que eles habitem, mais ou menos avançado. Questão. Segundo isso, o inferno e o paraíso não existiriam, tal como o homem o representa? Resposta. Não, são senão figuras. Há por toda parte espíritos, felizes e infelizes. Entretanto, como também já o dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem se reunir onde quiserem, quando são perfeitos. Um comentário. A localização absoluta dos lugares de penas e recompensas não existe senão na imaginação do homem. Provém da tendência a materializar e a circunscrever as coisas, das quais eles não podem compreender a essência infinita. Olá, seguindo com o estudo do nosso Evangelho no Lar hoje, faremos a leitura das questões 1012 e 1013 de O Livro dos Espíritos. Questão 1012. Que se deve entender pelo purgatório? Resposta. Dores físicas e morais. É o tempo da expiação. Quase sempre é sobre a terra que fazeis vosso purgatório e que Deus vos faz expiar vossas faltas. Agora, comentário de Kardec. O que o homem chama purgatório é também uma figura pela qual se deve entender não um lugar determinado qualquer, mas o estado dos espíritos imperfeitos que estão em expiação até a purificação completa que os deve elevar ao nível dos espíritos bem-aventurados. Essa purificação, operando-se nas diversas encarnações, o purgatório consiste nas provas da vida corporal. Então, céu, inferno, purgatório,
que ele está querendo dizer assim aqui? São estados de espírito. O purgatório não é um lugar circunscrito, um logradouro, uma região, um endereço. É um estado de alma. Papa João Paulo II disse numa ocasião que céu e inferno são estados de consciência. Seguindo. Questão 1013. Como se dá que espíritos que por sua linguagem revelam superioridade tenham respondido a pessoas muito sérias a respeito do inferno e do purgatório, conforme a ideia que deles se faz vulgarmente? Resposta. Eles falam uma linguagem compreendida pelas pessoas que os interrogam. Quando essas pessoas são muito imbuídas de certas ideias, não as querem chocar muito bruscamente para não melindrar suas convicções. Se um espírito viesse dizer, sem precauções oratórias, a um muçulmano que Maomé não é um profeta, ele seria muito mal recebido. Complemento da pergunta, uma nova pergunta, né? Concebe-se que possa ser assim da parte dos espíritos que querem nos instruir. Mas como se dá que os espíritos interrogados sobre sua situação tenham respondido que sofriam as torturas do inferno ou do purgatório? Resposta. Quando são inferiores e não completamente desmaterializados, conservam uma parte de suas ideias terrestres e exprimem suas impressões pelos termos que lhes são familiares. Eles se encontram em um meio que não lhes permite, se não pela metade, sondar o futuro, e é por causa disso que, frequentemente, os espíritos errantes ou recém-desencarnados falam como o fariam se estivessem ainda em vida física, né? Inferno pode se traduzir por uma vida de prova, extremamente penosa, com a incerteza de uma melhora. Purgatório, uma vida também de prova, mas com consciência de um futuro melhor. Quando experimentas uma grande dor, não dizes para ti mesmo que sofres como um condenado? Não são mais do que palavras, e sempre em sentido figurado. Um exemplo simples, né? Às vezes a gente chega em casa cansado, o filho pergunta, pai, de onde você está vindo? Você fala do inferno, né? Ah, minha vida está um inferno, aquele escritório é um inferno. Então, é nesse sentido que eles estão respondendo aqui, a forma que comumente a gente pensa, a figura mental de céu, inferno, purgatório, esse tipo de coisa, tá certo? Que é um estado de alma e que muitas vezes a gente usa isso como sentido figurado de acordo com a situação em que a gente está, de acordo com quem faz uma pergunta, ou de acordo com o ambiente que a gente está, ou com quem a gente está falando, falar a linguagem que uma pessoa vai entender e coisas do gênero. Muito obrigado a todos. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para mais uma vez agradecer pela oportunidade que tivemos deste aprendizado que nos foi passado nesse Evangelho no Lar. Que após essa leitura possamos ter o discernimento e a sabedoria para podermos praticar tudo aquilo que nos foi falado. Agradecemos sempre a parte espiritual que nos fortalece e que nunca possamos desistir daqueles objetivos que temos em mente. Obrigado, Senhor, por esta breve oportunidade que tivemos aqui, por estar sempre aprendendo um pouquinho. Que a cada dia que passar, possamos nos fortalecer cada vez mais na fé e sempre trabalhar em prol do próximo. Que a paz de Deus e a paz de Jesus esteja presente em todos os corações, proporcionando muita saúde, muita paz e muita proteção. Que nos fortaleça, Senhor, na fé, para que possamos sempre trabalhar em prol do próximo. Que a paz de Deus e Jesus se faça presente. Que assim seja.